10 assuntos que você que trabalha como socorrista no ambiente pré-hospitalar você precisa saber. Olha só, quando eu falo de ambiente pré-hospitalar, você tem que entender o seguinte, que você vai lidar com situações recorrentes. E quem sou eu? Eu sou enfermeiro Nelito, trabalho no ambiente pré-hospitalar já faz um certo tempo e na parte de ensino mais ou menos uns 10 anos, na verdade mais de 10 anos, mas eu perdi a conta quando chegou nos 10. Então, trabalho um tempinho na parte da educação e o primeiro assunto, para a gente não perder muito tempo, é essa parte aqui, ó, a avaliação e visão de para-brisa. Para que eu vou falar isso se eu nem atendi o paciente? Para não colocar uma situação de risco ou a minha equipe. Olha só, qual que é a ideia? Manter o local seguro, identificar o mecanismo do trauma, número de vítimas, será que eu preciso de mais de uma ambulância? Quais são os riscos? Preciso de apoio? Olha só, vamos avaliar. Se olhar essa imagem aqui, quando você olha ela de forma muito superficial, talvez você não perceba a complexidade que tem aqui. Nessa primeira imagem aqui, você olha, talvez não vê tanta mudança assim, ou risco, mas olha só, quando eu puxo aqui para o lado e eu faço um zoom, olha só, tem uma vítima dentro do carro. Vou marcar aqui, ó, dentro do carro. Vou marcar aqui uma caixa azul, olha só, aqui, dentro do carro, aqui. Vou apagar. Agora vamos marcar aqui, ó, amarelo, melhor. Aqui, ó, dentro do carro. Se você olhar aqui no cantinho dessa imagem, tem mais uma vítima aqui, ó. Então já são duas vítimas. Fora que nessa imagem aqui global, eu consigo observar que tem duas pessoas aqui em volta, transeuntes. Eu não sei se são parentes, se são amigos ou não. Olha só, risco. Tem um risco aqui de uma queda de um poste, então de alguém sofrer aqui uma descarga elétrica. Fora que tem o risco também da gasolina do carro, da combustão ali. Então a avaliação da cena, ela é de suma importância, mesmo antes de atender o paciente. Você não pode colocar a sua vítima ou outras pessoas em risco, ou você mesmo em risco. Muitas vezes, pelo momento, do calor do momento, a gente acaba entrando numa zona quente. E zona quente, às vezes, a gente coloca nossas vidas em risco. Então, tem que ter um cuidado muito importante. E essa parte aqui, ó, de visão de para-brisa, poucas pessoas acabam falando da visão de para-brisa. Que é a visão de para-brisa. Eu estou aqui dirigindo o carro, uma ambulância, tá aqui o condutor, tá aqui o técnico de enfermagem, ou o médico aqui do lado, ou o enfermeiro aqui do lado, está olhando aqui o para-brisa. Quando você encontra uma vítima à frente, qual a posição que ela se encontra? Inúmeras vezes, o paciente que está em decúbito ventral, que não se mexe até que prove o contrário, é um paciente grave. A posição que ele se encontra, aonde ele se encontra, mesmo sem atender, a visão de para-brisa mostra para você a gravidade, tá certo? Se eu consigo acessar, às vezes tem ali uma vítima que está sendo ameaçada, de repente por um agressor com alguma arma branca, uma arma de fogo, eu preciso observar a visão de para-brisa e não somente descer com a mochila e achar que tá tudo ok. Então tem que ter aquela visão de para-brisa. Se você olhar bem, o ITLS está falando um pouquinho dessa visão de para-brisa. O PHTLS ele não fala de visão de para-brisa, ele fala de avaliação de cena, mas os dois trabalham em conjunto. Esse é o primeiro tema. Agora, o segundo tema, muito importante, é essa temática aqui, a avaliação primária e secundária. E aí tem a avaliação clínica, que não tem o X, a avaliação clínica não tem esse X, tá? A avaliação clínica A, B, C, D, E, e a avaliação traumática tem aqui o X. Tem que saber o X, a ABCD do trauma. Se for o protocolo do ITLS, não é X, é C. Vou marcar aqui, ó. C, A, B, C. O que significa isso aqui? Controle de hemorragia massiva. E o restante segue a mesma abordagem. Se você pegar o protocolo tático europeu, é Marshall, que significa aqui hemorragia massiva. Então, não é o XABCD, não é um protocolo, ele é uma forma de pensar segundo o PHTLS. X, A, B, C, D, E, mas se você usar o ITLS, C, A, B, C, se você usar o protocolo europeu ou mesmo tático, é um Marshall. Se você pegar o T
CCC, que também é um protocolo tático, vai mudar também a ordem de abordagem. E a avaliação secundária. A avaliação primária é para fazer no paciente rapidamente e depois reavaliar inúmeras vezes. A avaliação secundária eu faço no paciente estável. Estável, eu faço a secundária. Instável, eu refaço diversas vezes a primária, ok? Aqui, secundária, eu faço de preferência na ambulância no percurso. Agora, se eu tiver com uma cena mais tranquila e o paciente estável, eu posso fazer na cena. Aqui, a avaliação primária, aqui é o sample ou ampla ou mesmo sampla, depende da literatura que você vai encontrar. Agora, esse tema aqui é muito importante. Por que a RCP e o DEA? Imagina que você trabalha no suporte básico. Então, você vai se deparar em paciente, principalmente adulto, em parada cardiorrespiratória, em PCR, em parada cardiorrespiratória. E você vai usar a manobra de RCP, reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiorrespiratória. A ideia é fazer uma manobra no adulto, a gente vai fazer aqui, ó, 30/2, 5 ciclos. Na criança, na pediatria, a gente vai mudar essa manobra, porque a gente está falando em dupla, né? A gente está falando de trabalho em equipe, então a gente vai fazer aí 15/2, 10 ciclos. No adulto, 30/2, 5. Na criança, 15/2, 10. Qual que é a ideia? A ideia é fazer uma compressão de alta qualidade, ventilações e fazer também o uso do DEA, desfibrilador externo automático, principalmente em quais ritmos? Ritmo de taquicardia e fibrilação. Taquicardia e fibrilação. Então esse é mais um tema que você vai ter que saber. Por quê? Parada cardiorrespiratória é muito, mas muito comum no ambiente pré-hospitalar. E inúmeras vezes está você, que é técnico de enfermagem, ou você, condutor, sozinho, vai pedir apoio da USA, às vezes a USA vai estar empenhada e você não consegue dar apoio da USA naquele momento e vai fazer tudo sozinho ali. Então você precisa saber. Aqui no ambiente pré-hospitalar a gente se torna um pouco mais resolutivo. Tem que resolver o pepino, o problema. E pensando no suporte básico, que aquilo é suporte básico, vem depois o ACLS, o suporte avançado. Por quê? Lá no suporte básico a gente faz compressão, abertura de vias aéreas, ventilação e uso do DEA, ok? Mas chegou o suporte avançado. A gente vai agora continuar o suporte básico e fazer o ABC do ACLS. O que é isso, o ABC do ACLS? Vamos pensar numa via aérea definitiva, máscara laríngea, túbulo laríngeo, intubação traqueal. Depois verificar também, até com capnógrafo, se o tubo está bem alocado, porque muitas vezes na intubação pode estar o quê? Fora da região pulmonar, na região da carina, tá bom? Então pode estar fora, verificar se está ventilando corretamente. E aqui vem a parte do acesso venoso periférico ou intraósseo, porque lá no suporte básico é compressão, ventilação e desfibrilação. Aqui no suporte avançado a equipe é maior. Vamos funcionar o acesso ou acesso intraósseo. Intraósseo, se você é enfermeiro ou médico. E o diagnóstico diferencial. O que fez ele parar? Tem 5 causas com H e 5 causas com T. Pode ser aqui, ó, hipovolemia, pode ser íons H+, que pode ser aqui acidose, pode ser também aqui hipo ou hiperpotassemia, quase me deu um branco, tá? Hiper ou hipopotassemia, que é o excesso ou a falta de potássio. Aqui também podemos pensar em hipotermia e na criança, eu não falei do quinto, mas na criança pode também ter hipoglicemia, que é uma das causas da parada na criança. Então aqui a gente pensa no diagnóstico diferencial. No T tem toxinas, tem tamponamento cardíaco, tensão de tórax. Então tem que pensar no diagnóstico diferencial para entrar com a terapêutica correta. Um exemplo, intoxicação. Foi uma intoxicação por qual medicamento? Se intoxicou, a gente vai entrar com um fármaco para não ou para reverter esse quadro.
tá bom? Então aqui a gente pensa no diagnóstico diferencial. Lembrando que a gente está falando agora do ACLS. Fiz tudo que tinha que fazer lá no suporte básico, no suporte avançado, e agora ele teve o retorno da circulação espontânea. Ele tem pulso, agora ele voltou, mas ainda não acabou, porque ele pode parar novamente. E para que ele não pare novamente, a primeira coisa que você vai fazer, verifica a pA, verifica a pressão, porque às vezes está muito baixo, está com os órgãos ainda não perfundido corretamente. Então, verifica a pA, quanto que ele está saturando, se ele está também brigando para ventilar, ou ele precisa de agora a ventilação assistida. Aqui nessa parte de respiração, ou você vai ambusar para ele, porque ele não consegue ventilar, ou você vai colocar no ventilador mecânico. Aqui, quanto que ele está saturando? Ele voltou, mas ele pode estar ainda saturando muito mal. Como que está a resposta neurológica? Pega a lanterna, verifica se tem reflexo pupilar. ECG, coloca o monitor, porque eu estou lá fazendo as compressões, estava fazendo uso das pás. Agora eu preciso verificar o ritmo desse coração. E temperatura, controlar a temperatura, tá? Considerar usar push dose no APH. O que é isso? Eu não tenho a nora pronta, então a gente vai pegar um sorinho de 100, colocar adrenalina dentro desse soro aqui para fazer um aumento dessa pressão arterial, até que eu prepare a noradrenalina, e de preferência em bomba de infusão e de preferência em acesso central. Não tem central, vai na periferia momentaneamente até que ele esteja estável e sim colocar agora no central. Isso aqui é no pós-parada. Imagina você lá na rua, ele voltou, você fala agora tá dando tudo certo. Não, ainda não acabou, porque ele pode parar. E outra coisa importante, acesso venoso periférico. Imagina num paciente numa crise convulsiva, imagina num paciente em parada cardiorrespiratória, num paciente que tem um trauma, eu preciso ter a habilidade, muito importante, em punção venosa periférica. Ou um paciente numa hipoglicemia, numa hipotensão. Então, o tema 6 de temas que a gente precisa dominar é acesso venoso periférico. Ah, mas eu sou condutor. Você precisa auxiliar ali o seu técnico, o seu auxiliar. Saber o que é um equipo, saber o que é soro fisiológico, glicosado, o que é uma torneirinha, ou Danla, ou Triway, ou saber o que é um gel, abocate, qual o tamanho do gel, qual que é o tamanho do abocate, para auxiliar. Mas que você não faça, inúmeras vezes você vai auxiliar. Imagina, você não sabe que tem que tirar o ar do extensor. Você é condutor, está auxiliando, e você não sabe que tem que tirar o ar do equipo. Tá? Esse ar pode prejudicar o paciente. Então, saber preparar. E ter tudo em mãos, luvas, garrote, catéter, o antisséptico, o extensor que pode ser aí, ali esse extensor pode ser para manter o acesso salinizado ou mesmo para reposição volêmica, que é o equipo. Também as soluções que você vai ofertar, seja Ringer, seja físio, ou seja glicosado, ou mesmo somente uma torneirinha para manter o acesso pérvio. Um conselho de amigo, funciona um acesso. Leva funcionado. O pessoal do pronto-socorro vai te amar ou te odiar. Então, funciona o acesso. Ah, mas não precisa. Precisa. Nos protocolos, se você pegar o PKTLS, ele fala para você não retardar, que não é necessário. Mas pensa, está sozinho ali naquela ocorrência, lá no pronto-socorro tem uma equipe, um colega seu, com 2, 3, 5 pacientes, 10 pacientes, você está com um só. Então vamos ajudar o coleguinha da ponta. E para os enfermeiros e para os médicos, acesso de jugular externa. Tentei no periférico, não consegui. Sou enfermeiro, sou médico. Vamos para onde? Para jugular externa. Eu preciso repor glicose desse paciente, mas eu não estou conseguindo fazer por outra via, na periferia. No ambiente pré-hospitalar, está lá, a jugular externa. Outra forma é o acesso intraósseo. Porém, entretanto, todavia,
eu recomendo que você tenha um pouco mais de habilidade e recursos. Um exemplo aqui, o dispositivo, o Big, para que você possa fazer. E uma outra prática importante, que aqui estamos falando do 7, 8 e 9. Uma prática importante, duas, e a terceira é a inserção de máscara laríngea. Imagina que está no suporte intermediário ou no suporte avançado e a intubação é difícil. Você tem que saber fazer a inserção da máscara laríngea. Ele está com problema respiratório, ele pode parar, ou ele está parado. Eu posso fazer a inserção do dispositivo supraglótico, que é a máscara laríngea. E o assunto 10, o 10º assunto, controle de hemorragias externas grave. Como que eu vou fazer isso? Pressão direta, curativo compressivo. Também aqui a parte de preenchimento de ferida, tem uma lesão aqui, você vai colocar dentro da ferida as gases, não vai fazer isso na parte cavitária. Imagina aqui, pulmão, tem uma lesão aqui, eu vou colocar gases aqui dentro. Não, porque haja gases para preencher todo o pulmão. Mas se for num ambiente um pouco mais sólido, você pode fazer o preenchimento. Lembrando que dói. E o uso do torniquete de extremidades ou juncional. Lembrando que isso aqui também dói. E se aplicar errado, não funciona. E, por último, o uso do transamin ou ácido tranexâmico. Aqui entra uma outra temática que em outro momento, ou se você faz parte do nosso curso, você vai saber. Porque isso aqui é um resumo, um overview de tudo que você deve saber e tudo que você vai aprender no nosso curso de APH, dominando as emergências. Até arrepia, porque isso que eu estou falando aqui é só um overview, uma pequena pincelada. Aqui você vai entender como administrar o ácido tranexâmico, que mudou, que era 1 grama agora é 2 gramas, mas tem que ter cuidado de fazer 1 ou 2 gramas, fazer em 10 minutos, em até 3 horas. Como que eu vou diluir? Eu vou usar também para associar esse controle dessa hemorragia exsanguinante. E vamos lá fazer uma revisão. O que eu preciso saber sobre a cinemática, hemorragia grave, pacientes inconscientes, parada cardiorrespiratória, RCP, sobre o ACLS, sobre o retorno da circulação espontânea e também do cuidado pós-parada. Olha só, quando eu falo de APH, a gente vê que o mundo é extenso, o assunto não se esgota. Por isso, eu quero te convidar para participar do nosso curso APH Dominando as Emergências. São 100 horas de conteúdo realmente necessário para o seu dia a dia e com anos de experiência. Eu falo isso porque eu também passei por muito medo, milindres de quando entrei no ambiente pré-hospitalar. E hoje eu estou aqui para que você não precise passar por isso. Eu vou deixar aqui embaixo um botão para você fazer parte dessa turma. É um custo baixíssimo, apenas R$ 67,00 e acesso vitalício. Fora que você vai ter um suporte meu e da minha equipe por trás para tudo que você precisar. Dúvidas o tempo todo que você tiver, a gente vai estar aqui à disposição. Então, faça parte do APH Dominando as Emergências.